Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues, esse é o canal Cine Horror 101. E hoje vamos dar uma de Irmãos à Obra Versão das Trevas, falando de filmes sobre residências cujos moradores não são lá muito amigáveis com visitantes ou inquilinos indesejados. Então, prepare-se para bater a porta dos seus medos e bora comigo! Antes de começar o vídeo, se tu ainda não é inscrito ou inscrita aqui no Cine Horror 101, tá na hora de clicar aqui embaixo. Aqui no canal eu tô sempre falando sobre os novos lançamentos, sobre os grandes clássicos, sobre subgêneros e enfim, sobre um pouquinho do bom e do melhor que o cinema de horror tem a oferecer. Então tá na hora de se inscrever. Feito? Então bora pro vídeo! A ideia de casas que guardam em si algum terrível segredo do passado ou que abrigam entidades ou pessoas nada agradáveis é possivelmente uma das premissas mais comuns dentro do cinema de horror. E mesmo fora dos filmes, não é difícil tu conhecer alguém que tenha lá a sua história de casa mal-assombrada, algum amigo ou parente que já diz ter passado por esse tipo de história. Eu, inclusive, me incluo nesse grupo aí. Mas acredita ou não você nesse tipo de história mirabolante, o fato é que o cinema de horror usou e abusou dessa premissa ao longo dos anos, o que resultou numa infinidade aí de obras que tem esse tema. E claro, como geralmente é o caso quando a gente fala de premissas muito saturadas, a grande maioria é simplesmente mais do mesmo. Felizmente, o Cine Horror 101 está aqui para te ajudar a achar algumas pérolas no meio desse mar. Por isso, hoje falaremos aqui de 3 filmes sobre casas mal-assombradas ou habitadas ali por pessoas que, digamos que não se dão muito bem com visitas. Sem mais delongas, bora para as indicações. Começamos com um dos clássicos do músico e diretor Rob Zombie, um carinha cujas obras não costumam agradar todo mundo, mas que, pro bem ou pro mal, acabou conquistando ao longo dos anos uma grande legião de fãs. Em 2003, Zombie lançou A Casa dos Mil Corpos, um redneck horror que em muitos aspectos segue ali aquela cartilha básica do subgênero, mas que com alguns acréscimos bem interessantes, consegue se destacar no meio de tantas produções dos anos 2000 que tem uma premissa bem semelhante. O filme começa daquele jeitinho que todo fã de redneck horror já sabe. Um grupo de jovens que estão lá viajando pelos Estados Unidos acabam topando com alguns esquisitões e caem nas garras de maníacos sanguinários. Uma vez abordados por esses vilões e levados lá para casa, que dá nome ao filme, os nossos protagonistas são vítimas de todo tipo de crueldade, com direito a muito sangue e um gore bem elevado, como já é praxe desse excêntrico diretor. Até aí nada de novo, né? Pois bem, A Casa dos Mil Corpos realmente sofre com vários clichês que são típicos de exemplares de gêneros tão saturados como o slasher e aqui mais especificamente o redneck horror. No entanto, aqui existem elementos que, ao meu ver, conseguem distanciar bastante esse filme daquele mar de mesmice que é o gênero. Coisas que funcionam para adicionar um certo charme excêntrico ao filme, mas que de forma nenhuma tornam ele nenhuma obra que quebra paradigmas ou nada do tipo. Em linhas gerais, esses elementos são 3. Os vilões muito carismáticos, o humor ácido que permeia o filme inteiro e, claro, a dita da casa, que é o motivo desse filme estar aqui nessa lista. Em diversos sentidos, os 2 primeiros desses 3 elementos funcionam ali em conjunto. Os membros dessa família de sádicos que habita a casa são um entretenimento à parte, com personalidades e trejeitos que oscilam ali entre o bizarro e o cômico. Ou seja, é justamente desses personagens que parte o humor sórdido que dá o grande charme ao filme. O carisma dos 3 vilões principais, a Baby, o Otis e o Capitão Spaulding, interpretado pelo Sieg Heig, que infelizmente nos deixou em 2019, é tanto que rendeu 2 sequências para esse filme, o excelente Rejeitados pelo Diabo, de 2005, e Os Três Infernais, de 2019. Quanto à casa em si, bom, ela pode ser definida basicamente como um labirinto infernal do qual vai ser muito difícil para os nossos protagonistas escapar. O último nível desse labirinto é habitado pelo temido Dr. Satan, uma figura com um design extremamente bizarro cuja aparição é sem dúvidas um dos pontos altos do filme. Assim, desvendar os muitos segredos da Casa dos Mil Corpos junto com os protagonistas do longa é sem dúvidas uma experiência extremamente angustiante e sangrenta, daquele jeitinho que todo bom fã de terror curte. Seguimos com uma das casas assombradas mais famosas do cinema de horror dos anos 2000, habitada pelas presenças terríveis de Kayako e de seu filho Toshio, os antagonistas sobrenaturais de O Grito, ou no original, The Grudge, o remake estadunidense de um filme chamado Ju-On, um dos clássicos do terror japonês.
No filme, a Sarah Michelle Gellar, a Daphne lá do filme do Scooby-Doo, interpreta Karen, uma jovem estadunidense que se muda para o Japão junto com seu namorado e lá consegue um emprego como cuidadora de idosos. O seu primeiro trabalho ali é bem simples, se resume a cuidar de uma senhorinha que fica muito tempo sozinha na casa que o seu filho comprou no Japão. Uma vez dentro da residência, a Karen passa a ser atormentada pela presença da Kayako e do Toshio, fantasmas de mãe e filho que foram brutalmente assassinados dentro da casa. O filme segue a premissa de que quando alguém morre cheio de rancor e de ódio, esses sentimentos ficam ligados ao local da morte como se fossem uma sanguessuga, criando ali uma terrível maldição que vai consumindo tudo que se aproxima. Penso eu que seja essa maldição o grande destaque do filme. Por mais simples que possa ser a explicação por trás dela, tem uma morbidez latente por trás dessa ideia de ódio e rancor que ficam presos a um lugar. Sendo que os fantasmas, a Kayako e o Toshio, são basicamente manifestações desse sentimento, que é tão forte que vai dominando tudo que passa por perto do local. E o negócio é tão brabo que qualquer um que sequer pise na casa já era. Os fantasmas, eles caçam as pessoas para além das paredes da residência. Ou seja, botou o pé lá dentro, já era, vai de base F no chat. E nesse sentido, essas duas assombrações se tornam excepcionalmente brutais, máquinas de matar sem um pingo de compaixão e movidas por nada além do ódio que lhes dá forma. Afinal de contas, é muito comum que a gente veja em filmes de assombração aqueles fantasmas mais humanizados, pessoas que estão lá assombrando, mas que no fundo não querem fazer mal para ninguém, elas só querem verdadeiramente ser ajudadas a passar por além. Mas aqui no Grito não tem nada disso. Qualquer resquício de humanidade da Kayako e do Toshio morreu junto com seus corpos e ficou simplesmente o rancor, ou em inglês The Grudge, que é o título original do filme. Um dos destaques desse filme é o visual dos fantasmas, especialmente da Kayako. É algo muito simples, na verdade, mas que exprime muito bem a essência da personagem. Ou seja, uma criatura desprovida de cor, desprovida de vida e de qualquer coisa boa que possa existir. Uma casca que só tem dentro de si ódio e vontade de matar. Bom, mas dito isso, também é preciso salientar que O Grito é um filme cheio de problemas. A narrativa, que intercala passado e presente para mostrar 3 histórias ao mesmo tempo, a da Karen, a da família, da velhinha lá e a da Kayako e do Toshio antes da morte deles, acaba soando extremamente confusa, pelo menos ali no primeiro olhar. A direção e o roteiro também não são lá grande coisa, sendo o mínimo ali que a gente espera de um filme que seja pelo menos ok. O quanto os pontos positivos que eu citei antes compensam todos esses problemas, cabe unicamente a quem assiste decidir. O Grito foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti na vida, quando eu era criança ainda, e foi um dos filmes que mais me traumatizou. Então dá pra se dizer que eu tenho um certo apreço sentimental por esse filme. E assim, sejamos sinceros, talvez esse apreço tenha sido o principal motivo para eu ter colocado o filme aqui nessa lista. Mas assim, deixando de lado todo o sentimentalismo, olhando para o filme de uma maneira mais sóbria, eu ainda consigo sim ver um valor nele. Até porque se não tivesse mesmo valor nenhum, não teria rendido 3 sequências, mesmo que essa última ali de 2020 tenha sido uma porcaria completa. Por tudo isso, e por ter sido, querendo ou não, um dos grandes clássicos do terror sobrenatural dos anos 2000, O Grito, creio eu, merece sim o seu lugar aqui nessa lista, e se tu ainda não viu, pode ir lá assistir e depois volta aqui para deixar a tua opinião. Fechando a lista e voltando para o Redneck Horror, a gente tem A Casa de Cera, filme de 2005 que parte daquela mesma premissa típica do subgênero, mas que consegue salpicar a trama ali com uma boa dose de criatividade macabra. A história nos apresenta um grupo de jovens viajantes, para variar, que acabam indo parar lá numa cidadezinha no meio do nada, no interior dos Estados Unidos. O lugar tem como atração turística um museu de cera, a dita casa que dá nome ao filme. Residência essa que também abriga alguns moradores nada amigáveis, por assim dizer. Quem já foi no museu de cera e viu aquelas esculturas hiperrealistas de pessoas e famosos, sabe o potencial assustador que o negócio tem. Sendo que, ao meu ver, é justamente esse elemento que destaca a Casa de Cera em meio ao mar de filmes genéricos ali de Redneck Horror que saíram aos montes lá nos anos 2000. A ideia do museu e toda aquela aura assustadora que paira sobre as esculturas é muito bem utilizada para criar cenários e situações extremamente macabros para o azar dos nossos protagonistas. Para além disso, A Casa de Cera também tem tudo que a gente pode esperar de um bom Redneck Horror, ou seja, vilões cruéis e bizarros, sangue pra caralho e um gore bem caprichado.
O filme também possui alguns plot twists bem interessantes ali, o que serve como uma quebra muito bem-vinda daquela estrutura linear e completamente previsível dos filmes desse subgênero, ainda que alguns espectadores mais atentos possam realmente achar essas revelações e reviravoltas um tanto óbvias. Num saldo geral, A Casa de Cera não é nenhuma grande obra do terror, tem bastante clichê e não vai muito além do genérico dentro do redneck horror, mas tem algumas boas ideias ali e consegue trabalhá-las muito bem, se tornando suficientemente cativante para garantir uma boa experiência. Para quem é fã de Supernatural, o longa pode ainda ter um gostinho especial pela presença do Jared Padalecki, o ator que faz o Sam na série. Bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda muito o canal. Também não esquece de comentar aqui embaixo o que tu acha desses filmes, caso tu já tenha assistido algum deles. Concorda com a minha análise? Discorda? Vamos debater aqui embaixo. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!